Boa noite, terceiro ano. Hoje a gente inicia o PET 3 do terceiro bimestre, né? Então, no material de apoio eu deixei lá o PET, tá? Em PDF. Somente da disciplina de matemática você está dando uma olhada, tá? Então, em primeira instância, eu peço que vocês olhem, leem o material do PET, depois assista o vídeo, né? E depois vai tentar fazer os exercícios. Não conseguiu? Entre em contato comigo, tá? E a gente vai tentar, eu vou tentar te ajudar, tá? Pelo Meet, agendar o horário com você. Bom, esse PET aqui do terceiro bimestre, ele já inicia com a parte da estatística, né? Números, contagem e análise de dados. Então, aqui, a primeira parte que ele já inicia falando o que é estatística, tá? O que é estatística? Medidas de tendência central, né? Média aritmética, média ponderada, peso. Eu vou estar explicando isso aqui todinho para você, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que é estatística? Né? No PET, ele traz uma definição que muitas das vezes a gente não entende, né? O que seria. Então, a estatística nada mais é que uma parte da matemática, né? Então, ele estuda a análise de dados. Análise de dados. Então, qualquer dado, né, que você for fazer uma análise é estatística, tá? Então, ele é uma parte da matemática que faz análise de dados, tá? Ele é dividido em várias partes, porém, no PET 3, a gente vai estudar só o básico, né? Que são as medidas de tendência central. Então, para quem quiser um material à parte, tá? Pode também procurar por esse nome, medidas de tendência central. Aí você vai achar o conteúdo, tá? Então, tá lá, média, né? Mediana e moda, tá? Então, é drasticamente o que a gente vai estudar, tá? Bom, a gente vai iniciar com a média aritmética, tá? Nada mais é. A média aritmética, ela é a média do valor de um conjunto de dados, tá? Então, para quem não sabe, anota aí no seu caderno, ou no seu PET, no seu rascunho. É a média do valor de um conjunto de dados. Tá? Bom, aí tem essa formulinha aqui, ó. Somatório de x sobre n. Esse somatório significa que você vai somar todos os dados, né? É por isso que fala conjunto de dados, dividido pela quantidade de dados, tá? Ai, professora, ainda não entendi. Vamos lá no exemplo aqui embaixo, ó. Determine a média aritmética dos valores 5, 8, 12. Vamos arrumar isso aqui, ó. Vamos colocar no lugar desse 12 aqui, ó. Vamos colocar um 10 aqui, tá? Para não ficar valor repetido. Dos valores 5, 8, 10, 12 e 15. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar a formulinha, tá aqui em cima, né? Então, deixa eu colocar aqui x barra, faltou x barra. X barra igual esse aqui, ó. Então, x barra, tá? Que é o símbolo de média, é igual ao somatório dos valores de x dividido pela quantidade desses valores, tá? Então, o somatório dos valores, dos dados, no caso,
São esses valores aqui, ó. Então, vai ser 5 mais 8, mais 10, mais 12, mais 15, tá? Quantos dados eu tenho? Que esse N aqui, ó. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5, tá? Então, é assim que você vai fazer. Não tô usando régua aqui, então por isso que não saiu perfeito essa reta aí. Então, no seu caderno você faz correto. Então, você vai somar, ó. 5 mais 8. 5 mais 8. Mais 10, mais 12 e mais 15. Tá? Dividido por... Vamos fazer lá. 5 mais 8, mais 10, mais 12, mais 15. 50. Então, vai ficar 50 dividido por 5, que é igual a 10, tá? Então, a minha média aritmética é 10, tá? Então, o resultado é esse. Então, não tem segredo para calcular a média aritmética, gente. É muito simples, não tem nada abstrato, uma coisa simples, tá? Vamos para o próximo assunto. Média ponderada, tá? O que é essa média ponderada, tá? No PET ele traz, né, um conceito, mas eu vou reduzir aqui para você. Nada mais é quando... Então, você vai calcular, né, uma situação quando os dados possuem pesos diferentes. Então, é quando os dados possuem pesos diferentes, tá? Então, ali, ó, então vamos pegar o exemplo. Aí, professor, não entendi. Então, é simples, ó. Calcule a média das idades representadas na distribuição de frequência da tabela abaixo. Certo? Essa é a diferença entre média aritmética e média ponderada. Então, a ponderada, ela tem peso e a média aritmética não, tá? Então, aqui, ó, pegando esse exemplo aqui, como que eu vou calcular a média dessas idades representadas na tabela de distribuição de frequência abaixo? Então, aqui tem uma tabela que ela é separada por idade e frequência, tá? Essa frequência deve ser a quantidade de pessoas, né? Que deve ter idade 4, né? E assim vai. Quantidade de pessoas que é 6, né? Eu tenho 5 pessoas que 6 pessoas que têm 5 anos e assim vai, tá? Então ele vai ter aqui duas formulinhas só para você entender o que é. Então x bar, a gente já sabe que é média, igual a somatório do xi, tá? Que o x nesse caso vai ser o quê? São os dados que vai multiplicar pela frequência. Que dado que é esse? Nesse caso vai ser minha idade. Então, a minha idade que vai multiplicar pela frequência dividido por n. O que é esse n? Esse n aqui nada mais é que a quantidade, né, é a somatória da frequência. Então, você vai somar todos os valores da frequência que vai dar um valor, tá? Então, aí você vai pegar essa continha e dividir por esse somatório de frequência aqui. Ah, professora, ainda não entendi. Vamos lá que a gente vai fazer junto, tá? Então, como que vai ficar aqui, ó? Esse exercício, resolução. X barra igual. Então, ele faz a somatória do dado vezes a frequência, né? E vai somando, porque tem um signo de somatório aqui. Então, você vai pegar 4 vezes 4 mais 5 vezes 6 mais 6 vezes 6 mais 7 vezes 4, tá? Dividido tudo isso aqui, ó, pelo somatório
da frequência, que eu não sei. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, nosso N é o somatório da frequência. Quem que é minha frequência aqui, ó? 4 mais 6 mais 6 mais 4, que é igual a, somando tudo, vai dar 20, tá? Agora eu pego esse 20 e vou voltar lá na minha fórmula lá da média ponderada. Então, esse N aqui, ó, é 20, certo? Então, vai ficar como? Vamos fazer a continha. 4 vezes 4, 16. 16. Mais 5 vezes 6, 30. Mais 6 vezes 6, 36. Mais 7 vezes 4, 28. Dividido por 20. Então, o tracinho tá sendo torto, mas aí você usa uma régua aí. Então, vamos somar o numerador. 16 mais 30, mais 36, mais 28. Então, deu 110. 110 dividido por 20. Vou pegar lá 110 dividido por 20. Vai dar 5,5. Tá? Então, a minha média... Vamos voltar lá, o que ele fala? Calcular a média das idades representadas. Então, a minha média das idades representadas é 5,5, né? Ou seja, são pessoas que têm 5 anos e meio. Ou seja, a média das idades desse grupo de pessoas é 5,5 anos, tá? Difícil? Não, não é difícil, tá? Vamos pro próximo tema agora. O que ele fala lá no PET? Vamos pegar lá. Mediana. Será que é isso? Vamos voltar lá. Isso, agora o próximo assunto aqui, ó. No PET, já começa falando aqui, ó. Média aritmética. Então, ele deu o exemplo aqui, ó, tá? Então, como que ele calculou a média aritmética? Então, ele fez o somatório, que é aquela formulinha que a gente viu, né? Somou todos os dados, dividiu pela quantidade de dados, que é 40, e achou um valor, tá? A média ponderada, tá? Ele fez o cálculo, tá? E agora a mediana. Mediana e o próximo é moda. Então, vamos lá. A mediana... Mediana nada mais é que um conjunto de dados, né? É o valor que ocupa a posição central. Então, vamos colocar isso aí. Então, é o valor, tá? Deixa eu apagar esse modo aqui, porque tá me atrapalhando. Senão vocês vão confundir o que é um que é o outro. Mediana nada mais é o valor, né? Que ocupa a posição central, tá? Central desses dados. Quais dados? Não sei. Tá? Depende do exercício. Desde que estejam colocados, tá? Vou colocar aqui, ó, vírgula, né? Que estejam colocados em ordem crescente ou decrescente.
tá? Isso tudo aqui eles chamam de hall, ou seja, um hall, tá? É um nome bastante usado, tá? Então, vamos lá. Nós representamos a mediana de uma amostra ou de uma população por MD. Então, aqui, ó, ele lembra lá da média, ele é o X barra em cima. A mediana, ela tem um símbolo que a gente vai chamar ela de MD, tá? Então, MD você já sabe que é mediana. Então, assim, é necessário a gente observar que a quantidade de dados pode ser par ou ímpar, né? Então, quando é ímpar, o valor da mediana é o valor que está no centro da série, tá? E, sendo par, a mediana será a média aritmética de dois valores que estão no centro da série. Então, aqui, ó, quando os dados for par, vocês vão entender logo, logo. Quando ele for par, quando ele for ímpar, tá? Vou colocar até em vermelho aqui, ó, para não confundir. Quando ele for ímpar, então a mediana é o valor que está no centro da série. É o valor que está no centro da série. Eu já vou explicar isso aqui logo, logo, tá? E quando for par, a mediana será a média aritmética dos dois valores que estão no centro, da série. Eles já sabem o que é. Estão no centro da série, tá? Então, aqui, ó, vou pegar aqui um exemplo, pra vocês entenderem, ó. Vou escrever aqui de preto, ó. Calcule a mediana dos dados. Aqui, ó. Opa. Hoje não tá me ajudando, não. Então, calcule a mediana dos dados. Quais dados? Eu vou colocar aqui embaixo para você, tá? Então, tá lá, 5, 8, 4, 6, 7, 3 e 4. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. O primeiro passo é a gente colocar em ordem crescente, tá? Então, o primeiro passo é colocar esses dados aí em ordem crescente. Então, o primeiro passo, eu vou escrever até de vermelho para ficar bem destacado, ó. Primeiro, você vai colocar em ordem crescente. Em ordem crescente. Tá? Então, vamos lá. Em ordem crescente, como que ia ficar aqui esses dados? 3, né? 4. Quem que é o próximo? 5, 6, 7 e 8. Então, coloquei em ordem crescente, tá? Como que é ficar o segundo passo?
O segundo passo é verificar se a quantidade de dados é par ou ímpar. Então, você vai contar quantos dados eu tenho ali. Nesse caso, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é par ou ímpar? Tá? Então, vou colocar aqui o passo 2. É verificar, tá? Se a quantidade é par ou ímpar. Por quê? Você tem que saber. Então, você tem que contar ali, ó, quantos dados eu tenho, tá? E esse valor você vai saber se é par ou ímpar. Nesse caso, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é o quê? Então, a minha quantidade é 7. Então, é o quê? É ímpar. Se é ímpar, então, você tem que saber que a mediana é o valor central da série. Ou seja, então vamos lá, quem que tá no meio? Quem que é o valor central? Já sai direto a resposta, tá? Então aqui, ó, quem que é o meu MD? Tá? Quem que está no meio, o valor que está no meio, o valor central da série. Então seria o 5, né? Então é 5. Já achou a sua resposta, mediano desses dados é 5. Acabou, tá? Vamos para o próximo exemplo, você entender como, aqui nesse caso foi ímpar. E quando for par, né? Pra você entender, ó. Próximo exemplo. Então, calcule a mediana, tá? Calcule a mediana dos dados. Quais dados? Eu vou colocar aí para você. 8, 0, 7, 4, 7, 10, 6 e 5, tá? São dados aleatórios, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber, a primeira coisa que a gente já viu, o primeiro passo lá, é colocar em ordem crescente, tá? Então, primeiramente, eu não vou escrever o que é colocar em ordem crescente, não, tá? Aí você já coloca. Então, 0, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 10. Coloquei em ordem crescente. Segundo passo, o que é mesmo? Verificar se a quantidade é par ou ímpar. Aí você vai contar, ó, quantos dados eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é par. Se é par, significa o quê? Que a mediana é a média aritmética dos dois valores centrais da série, ou seja, o que você tem que fazer? O terceiro aqui, ó, MD igual. Se é a média aritmética, tem que somar esses dados. Dados o quê? Dos valores centrais da série. Quem são os valores centrais da série? Você não vai olhar essa aqui de cima, que tá de preto, não. 8, 0, 7. Não, você vai colocar o que você colocou em ordem crescente, tá? Então, quem seria aqui, ó, esses valores? Seria 6 e 7, tá? São os valores centrais, tá bom? Então, olha lá, 6 mais 7, dividido pela quantidade. Qual é? Pela quantidade de dados. Quantos dados são? São dois valores, então dividido por 2, tá? Então, vai dar o quê? 6,5, tá? Então, é isso. Mediana nada mais é do que isso, gente. Então, essas duas análises tem que fazer, tá? Cuidado, tá bom? O próximo assunto aí é moda, tá? O que seria moda? Eu posso até passar depois alguns exercícios para vocês, se vocês quiserem, para não ficar tão perdido em relação a esse assunto, tá? Moda. O que é moda? Próximo assunto, vou colocar de preto aqui, né? Porque eu já tinha colocado lá. Moda. Quando fala essa palavra moda, a gente já fica meio confuso, não sabe o que a gente vai usar.
Então, uma dica, ó. Uma dica para você, ó. Dica. Vou colocar aqui hashtag uma dica, né? Pra você não esquecer. Como você percebe, ó, andando na rua, que uma roupa está na moda. Então, quando alguma coisa está na moda, significa o quê, gente? Significa que... Então, você percebe isso porque vê muitas pessoas usando uma determinada peça ou uma roupa. Em outras palavras, é uma roupa que aparece com muita frequência. Então, aqui, ó. Então, na estatística, nós definimos a moda, tá? Como sendo o valor dos resultados de uma pesquisa que acontece com a maior frequência. E ela é representada por MO. Então, a mediana é MD, a moda é MO, tá? Tá? Então, significa o quê? É uma definição simples. É tudo, é o valor, né? Então, é o valor que aparece com maior frequência. Com maior frequência, tá? Certinho? Então, agora vocês vão entender o que é isso. Então, assim, ó. Aqui no PET, a gente não está estudando a estatística a fundo, porque se a gente tivesse em sala de aula no presencial, a gente ia ver isso aí fim a fim para vocês entenderem como que é a estatística, tá? E além disso, ela é bem legal, tá? Então, a gente ia ver distribuição de frequências sem agrupamento em intervalos, né? Ou classes. Então, a simples, né, observação da coluna, das frequências, né, ela permite a gente saber qual elemento da série, né, que vai aparecer a maior frequência. Ou seja, portanto, é o valor que está na moda. Então, a gente chama esse valor de valor modal. Então, como a gente está aqui estudando só o PET, a gente vai ver só o simples, tá? Certinho? Então, acho que não tem muita coisa para falar, não, tá bom? Eu posso até passar aqui um exemplo. Vamos pensar aqui. Tá. Bom, a moda, ela tem... É o que aparece com mais frequência, mas ela tem uma formulinha também. Eu não sei se convém passar para vocês. Vamos olhar lá no PET para ver se ela usa alguma coisa de formulinha. Não usa. Então, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, tá? Então, o que parece de maior frequência sabe que é moda, tá? Então, é isso. Porque se eu for entrar a fundo aqui, a gente vai ficar aqui, não vai dar nenhuma aula. Vai dar mais do que uma aula, tá? Então, esse aqui é um assunto para ser abordado em 2 semanas, gente. Tá? Em um dia, assim, fica complicado, tá bom? Então, é isso, gente. Eu fico à disposição para ajudar. Pensa, faz uma análise, né? Aqui no exercício 1 já deu uma dica aqui para você, tá? Aqui no exercício 2 também, ó, calcular a amostra da média, mediana e a moda, tá? Exercício 3 também, tá? Exercício 4 já quando é Enem é mais fácil, né? Porque você tem na internet, né? Então, qualquer dúvida também para você conferir, né? Então, é isso, gente. Na semana 2 também a gente vai começar, a gente também vai trabalhar um pouquinho. Não, já vai mudar um pouco. A gente vai entrar em funções, tá? Então, aqui é só uma abordagem simples para vocês não ficar fora da temática de estatística, tá bom? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição. Um abraço para todos.